Na paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos colocar a nossa vida diante dele. E eu peço a toda a igreja que agora ore comigo, que o Senhor nos ajude, que ele nos auxilie para compreendermos a sua palavra e sermos alimentados e fortalecidos por ela. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Pedimos agora a tua ajuda na meditação da tua palavra, dá-nos da tua graça, dá-nos do teu poder, vem iluminar a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra segundo a tua revelação. Ajuda-nos, Pai, lava-nos no teu sangue poderoso, venha abençoar toda a tua igreja, os nossos irmãos em Cristo, dá-nos da tua bênção nesta manhã, que seja um dia de grandes vitórias, um dia de libertação e de renovação em tua presença. Nós oramos, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pela riqueza da tua palavra, a tua palavra que nos dá tanta alegria, a tua palavra que nos dá esperança e a tua palavra que nos alimenta, Senhor. Assim esteja conosco, nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Nós continuaremos a aula da semana passada e hoje eu gostaria de continuar o tema a respeito da Páscoa, uma segunda parte, e trazer para a igreja algumas representações bíblicas do Cordeiro com a celebração da Páscoa no Egito. Então esse é o nosso tema, algumas representações bíblicas do Cordeiro com a celebração da Páscoa no Egito. E esse primeiro tópico eu gostaria de ler com a igreja no Evangelho de João, capítulo 6, versos 47 a 58. João, capítulo 6, versos 47 a 58. Então diz assim a Bíblia: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então nós lemos o Evangelho de João, capítulo 6, versos 47 a 58. Então a primeira representação bíblica a respeito daquele cordeiro que foi imolado no Antigo Testamento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, marca, primeira coisa, a efetiva saída do povo de Israel do Egito, e segundo, a celebração da Páscoa, que é o nosso tema, com a morte do cordeiro. A Páscoa é juízo para a morte sem o cordeiro e juízo para a vida com o cordeiro. O sangue, por sua vez, era o sinal de libertação do juízo da praga destruidora. Isso está em Êxodo, capítulo 12, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, rememorando, na semana passada nós falamos que a 10ª praga, a morte dos primogênitos, traz um significado totalmente especial para nós que somos a Igreja de Cristo. Diferentemente das 9 primeiras pragas, a última praga, que marca efetivamente a saída do povo de Israel do Egito, é muito especial, porque traz a nós, traz para nós uma figura do Cordeiro. Uma figura do Cordeiro. É a única praga, eu repito, que há uma exigência, uma condição para o povo de Israel, para que o povo de Israel não sofresse
aquele juízo sobre o Egito. E qual era a condição? Que o povo então sacrificasse, imolasse um cordeiro, cada família imolasse um cordeiro, aquela família com poucos recursos, mais pobre, uma família pequena, poderia se unir a uma outra família, e eles então deveriam imolar o cordeiro. Imolado o cordeiro, eles então pegariam aquele sangue e passariam sobre as vergas e as ombreiras das portas. Então, de todas as pragas do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos, trazia uma condição especial, que era a morte do cordeiro. E o sangue, por sua vez, era o sinal, como nós lemos aqui em Êxodo capítulo 12, verso 13. O sangue era o sinal da libertação do juízo daquela praga destruidora. O Senhor veria o sangue e passaria por cima do povo de Israel, e eles então não sofreriam com a morte dos primogênitos. O sangue para os israelitas era libertação, e para os egípcios era morte. Era o pagamento da morte, o cordeiro, pela vida, primogênitos dos israelitas. Então a morte do cordeiro e o sangue do cordeiro representou a vida dos primogênitos dos israelitas. A morte do cordeiro transformou-se em vida para os israelitas e em morte para os egípcios, porque não tinham o sinal do sangue. Então, o que distinguia nessa praga específica, a morte dos primogênitos, era o sinal do sangue, era a morte do cordeiro. Portanto, o sangue é sinônimo de vida para quem dele participa. O sangue que outrora foi aspergido nas vergas e nas ombreiras das portas para preservar a vida dos israelitas, agora é ingerido como uma figura da íntima participação da vida eterna em Cristo Jesus, que é o texto que nós lemos em João capítulo 6, quando Jesus fala a respeito da carne, a respeito do pão, referindo-se ao maná que eles comeram no deserto e morreram. Ele então se refere à sua carne, se refere ao maná e também se refere ao seu sangue. E os judeus não entenderam aquela linguagem espiritual e disseram assim para Jesus, né? Como pode alguém comer do sangue, comer da sua carne e beber do seu sangue? E Jesus, não obstante, né, essa falta de compreensão espiritual, ele continua defendendo e continua revelando para o povo judeu aquela verdade espiritual contida, né, no Antigo Testamento, que eles entenderam bem a respeito sobre o que Jesus falava, né? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, referindo-se ao maná, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então Jesus eleva, né, o patamar dessa discussão e explica para os judeus que agora aquela figura exterior de um alimento que perecia, agora esse alimento que os judeus poderiam participar os levaria à vida eterna. E um desses elementos é exatamente o sangue. Então, o que nós vemos? Como beber o sangue de Jesus? É óbvio que é uma figura espiritual. Nós não bebemos, né, materialmente o sangue de Jesus, mas é a figura na celebração da Páscoa, na celebração da ceia do Senhor, quando ele fala, este cálice é o sangue da nova aliança. Este cálice é o sangue da nova aliança, ou é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, o que significa isso? Significa a participação na vida de Cristo. Este sangue, né, que nos purifica de todo pecado, este sangue que nos dá vida espiritual, este sangue que move a nossa vida, este sangue que nos comprou, né, como diz o apóstolo Pedro, e nós leremos aqui na sequência, é este sangue. Só que agora na figura muito mais íntima, muito mais intensa, que é tomar o sangue, né? Tomar esse cálice que representa esta nova aliança em Cristo Jesus. A nova aliança em Cristo Jesus. Então aquele
sangue que era o sinal de vida para os israelitas, hoje se torna o sinal de vida eterna para nós. Porque aquele que não come a carne, aquele que não bebe, né, o sangue, nessa figura espiritual, não tem parte com Cristo, não tem parte com o Senhor. Nós, como temos parte com o Senhor, então nós ingerimos, nós bebemos, né, na representação do cálice que tomaremos, com aquele suco de uva, nós testemunharemos diante do Senhor que fomos alcançados pelo seu sangue, fomos comprados pelo seu sangue, e hoje temos uma nova vida com Cristo Jesus. Esse sangue que nos purificou de todo o pecado, esse sangue que eliminou o pecado da nossa vida, esse sangue que nos resgatou da impiedade, da morte, da condenação eterna, porque esse é o significado. O sangue representa a morte, né? O produto da morte. Morre a sangue. Quando há o sangue diante do Senhor, significa que essa justiça foi satisfeita, porque a alma que pecar, esta morrerá. E o testemunho da morte é o sangue. Ao ver a morte, nós temos então, e Deus tem então, né, o cumprimento de uma justiça, já que não haveria a menor possibilidade do homem viver em pecado. Lembre-se que quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso. Mas o Senhor já providenciou em favor deles, né, aquelas vestes dos animais, as peles dos animais, né, que cobriram a nudez deles. E nós temos ali, né, um início de uma revelação a respeito do Evangelho, do sacrifício de Jesus, e todo o sistema, esse sistema instituído no Antigo Testamento, de todos aqueles animais, cordeiros, né, que eram mortos, ou rolos, ou pombas, que eram oferecidos ao Senhor. Todo esse sistema sacrificial prefigurava a obra que Cristo faria na cruz do Calvário. E nós louvamos o nome do Senhor. Então a primeira figura que nós temos aqui muito clara é a respeito desse sangue. Esse sangue que no Egito exteriorizava, né, uma libertação do juízo da morte dos primogênitos, agora participando desse sangue intimamente na figura do cálice que nós tomamos, nós então temos vida em Cristo Jesus e vida eterna, uma vida íntima com Cristo Jesus. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma representação bíblica do Cordeiro na celebração da Páscoa no Egito. Agora sim, nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu li 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, veja a figura do cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Os irmãos abram a Bíblia em Hebreus capítulo 9, nós leremos os versos 23 a 28. Hebreus capítulo 9, versos 23 a 28. Nós temos aqui uma figura maravilhosa a respeito de Cristo, né? Lembrem-se que aquele cordeiro que foi imolado na Páscoa, né? Aquele cordeiro pascal que foi imolado para que o povo de Israel ficasse livre daquele juízo, aquele cordeiro era escolhido, né? Selecionado no 10º dia e apresentado no 14º dia. E depois eles celebravam 7 dias de pães asmos, né? No primeiro e no último dia era uma festa solene, mas inicialmente aquele cordeiro era escolhido no 10º dia e apresentado, né, ou imolado apenas no 14º dia. O que representa isso? A escolha do cordeiro no Egito, no 10º dia, representa o tempo, na eternidade, antes da fundação do mundo, como diz aqui em 1 Pedro, em que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, foi designado para realizar em nosso tempo sua obra expiatória. Então, repetindo,
a escolha do cordeiro no Egito no 10º dia representa o tempo na eternidade em que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, foi designado para realizar em nosso tempo sua obra expiatória. Então, traduzindo isso nesse texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. A escolha do Cordeiro no Egito no 10º dia representa o tempo na eternidade. Qual a eternidade? Antes da fundação do mundo. Em algum momento dessa eternidade, quando aprove a Deus preparar esta obra que Cristo faria, este Cordeiro foi então escolhido, né? Esse Cordeiro então foi selecionado, Cristo Jesus, né? Ele então foi separado para que ele pudesse fazer esta obra. Então esse 10º dia representa o tempo na eternidade, em que em algum momento, nesse tempo da eternidade, esse Cordeiro foi eleito para fazer esta obra. E ele foi designado, né, para realizar apenas no nosso tempo, que aí seria o 14º dia, sua obra expiatória. Então, 10º dia, eternidade. 14º dia é o nosso tempo, que, como Pedro diz aqui, né, quando ele foi conhecido, ele foi, conhecido, né, antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o 10º dia é o período na eternidade em que ele foi conhecido. E o 14º dia representa, no nosso tempo, o período, né, em que ele foi manifestado por amor de vós. Então, nós temos aí o 10º dia e o 14º dia. Então, seriam 4 dias, né, dentro desse tempo, né, eterno que nós não conhecemos, né, algo que não foi a nós explicado, né, está debaixo de uma revelação, mas nós temos pela Bíblia esse significado, que num determinado momento, nessa eternidade, antes da fundação do mundo, representando o 10º dia, esse Cordeiro foi escolhido. E até que chegou o 14º dia, ele então se manifesta nos últimos tempos por amor de nós, por amor da minha e por amor da tua vida, a fim de que ele fizesse então esta obra expiatória. Agora sim, leiamos Hebreus capítulo 9, versos 23 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que o autor está ensinando a nós, né, Igreja de Cristo, a respeito desse sacrifício, dessa obra de Jesus, né, fazendo uma comparação sobre esse sistema sacrificial do Antigo Testamento, esse rito, né, que foi instituído no Antigo Testamento e agora em Cristo Jesus ganha uma nova forma, ganha um novo significado, a revelação. O que nós podemos entender, né, com esses textos? O primeiro ponto, o tabernáculo e seus utensílios sagrados representavam figuras celestiais. Está claro aqui, né? Então vamos ler. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Quais figuras? Ele diz nos versículos anteriores, né? O tabernáculo, os utensílios, né, sagrados, né, que estavam no tabernáculo. Lembram quando Moisés construiu o tabernáculo, que o Senhor ordenou a ele: Moisés, segundo o modelo que eu te mostrei no monte, assim você edificará, assim você fará. Porque qual era esse modelo? É um modelo celestial, um modelo que foi
apresentado a Moisés, para que esse tabernáculo representasse, né, agora na obra de Cristo, toda essa riqueza da expiação, da morte, do sangue, da eternidade, do livramento do pecado, da aniquilação do pecado, da perfeição da obra de Jesus, né? Então, todos aqueles animais que foram sacrificados no Antigo Testamento, todo esse esquema, né, cerimonial, ritual que havia no Novo Testamento, prefigurava, era um tipo maravilhoso dessa obra que Jesus faria na cruz do Calvário. É o que o livro de Hebreus está ensinando a nós. Esse tabernáculo e esses utensílios, né, que estavam dentro do tabernáculo representavam figuras celestiais. Figuras celestiais. O segundo ponto, o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, penetrou o santuário celeste em favor dos homens, tornando-se o novo e vivo caminho, para que pelo seu próprio sangue compareçamos na presença de Deus. Que é aqui no próximo capítulo, né, capítulo 10 de Hebreus, versos 19 e 22, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha a figura do sangue. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o que nós entendemos aqui? Que o sacrifício de Cristo Jesus, esse Cordeiro Pascal, penetrou esse santuário celeste. Por quê? Aqueles sacerdotes no Antigo Testamento entravam num santuário feito por mãos humanas, né? Que é o que vai dizer aqui no versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, aqueles sacerdotes entravam num tabernáculo, né, num santuário feito por mãos humanas, mas Cristo entra num santuário celestial, num santuário mais perfeito, né, e nos leva à presença de Deus pelo seu sangue e pelo seu sacrifício. Então, o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, penetrou o santuário celeste em favor do homem, tornando-se o novo e vivo caminho. Ele é o nosso novo e vivo caminho, como nós lemos aqui, para que pelo seu próprio sangue compareçamos na presença de Deus. É o que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, né? Nós temos ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Então, segundo ponto, Cristo nos abriu um caminho de acesso a Deus, né? Ele então se torna o nosso representante máximo diante do Senhor. Por isso ele afirmou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se torna este novo e vivo caminho. Aquele era um velho caminho, um caminho que precisava ser constantemente aperfeiçoado, precisava ser celebrado, né? De tempos em tempos, né? Periodicamente. Mas agora em Cristo Jesus nós temos apenas um novo, há apenas um caminho, e é um novo e um vivo caminho, porque ele abriu com seu próprio sangue. O sacerdote se apresentava diante do Senhor com sangue alheio. Jesus apresenta-se diante desse Deus, diante desse santuário, não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, com seu próprio sacrifício. E não no santuário feito por mãos humanas, mas embora esse santuário feito por mãos humanas, como nós lemos aqui, fosse uma figura desse celestial, mas ele comparece agora diante de Deus, no sacrifício perfeito, num sacrifício maravilhoso, num sacrifício único. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o oferecimento de Cristo foi único, concentrando em sua obra todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que é também o que lemos no versículo 24, lemos novamente. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém,
Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, o que o autor está dizendo para nós? Durante todo o tempo, ano a ano, o sacerdote comparecia diante do Senhor, para que esse sacrifício fosse renovado diante do Senhor, diante de Deus. Só que agora que o autor está dizendo para nós é que Jesus comparece apenas uma única vez diante desse Senhor, diante desse Deus, diante desse santuário, né? Para que apenas nessa única vez todo o significado desse sistema sacrificial do Antigo Testamento se cumprisse em sua pessoa. Aquele sistema que era imperfeito e que agora em Cristo é um sistema perfeito. Lá eles repetiam inúmeras vezes, várias vezes, durante anos e anos eles repetiam. A comunhão com Deus, a vida com Deus, dependia da observância desse sistema estabelecido pelo Senhor. E foi estabelecido como um tipo, como uma figura da obra que Jesus faria na cruz do Calvário. Então, o que antes era feito periodicamente, muitas vezes, agora é feito apenas uma única vez pelo Senhor. Ele como o sacerdote perfeito, como o sumo sacerdote perfeito diante do Senhor. Aquele sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo, pelo pecado de si mesmo, pelo pecado do povo. Agora Cristo se oferece como sacrifício apenas a nosso favor. Ele é um cordeiro sem pecado, sem mancha, sem mácula, como nós lemos, né, em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20. É um cordeiro sem defeito. Ele, portanto, não tinha em si nenhuma mácula, né? Portanto, ele não ofereceu um sacrifício por si mesmo. Ele se ofereceu seu sacrifício por nós. Ele se ofereceu sem pecado. Então, isso também é importante. Jesus concentrou na obra que ele fez na cruz do Calvário, no seu sacrifício, todo esse sistema que foi instituído no Antigo Testamento. Agora se completa em Cristo Jesus. Agora torna-se perfeita em Cristo Jesus. Nós precisamos agora apenas de Cristo. Esse é o item 3. O item 4. O sacrifício de Cristo representa a aniquilação do pecado. O que também está aqui em Hebreus, né? O sangue de animais não eram idôneos, né, para purificar a alma, para aniquilar, para eliminar o pecado. Então nós temos aqui, lemos a partir do verso 11, aqui no capítulo 9 de Hebreus: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificaram, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Aqueles animais, aquele sangue, aquele sacrifício não era idôneo para eliminar o pecado. Não era idôneo. Tanto que o homem, se comparecesse diante do Senhor com um animal para oferecer em sacrifício a Deus e não houvesse, né, no seu interior, no seu coração, um verdadeiro arrependimento, sinceridade naquele ato, o Senhor não aceitava, como muitas vezes nós vemos no Antigo Testamento. Até que Davi, né, na revelação que ele teve do Senhor como um profeta, um homem de Deus, ele disse que um sacrifício perfeito a Deus, um sacrifício que o Senhor aceitará, é um coração contrito, um espírito quebrantado. O Senhor não o desprezará, Deus não o desprezará, né? Então esse é o verdadeiro sacrifício. E o que nós temos aqui é que o sacrifício de Cristo Jesus aniquilou, representa a aniquilação do pecado, que é o que nós temos aqui no versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Que é o que João fala, né, com João Batista, né, quando ele viu Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este cordeiro não apenas encobre, né, cerimonialmente o ofertante, mas ele efetivamente tira o pecado do mundo. E foi o que o João Batista afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, esse é o Cordeiro de Deus. E lá em 1 João, nós temos também essa verdade ensinada pelo apóstolo. Por exemplo, no capítulo 1 de 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Também nos remete a esse Cordeiro, essa obra de Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 2, versos 1 e 2, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E depois nós temos no capítulo 3, verso 5, também de 1 João, diz assim: sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então a linguagem bíblica agora desse cordeiro, né, desse cordeiro pascal, que agora no Antigo Testamento, só que agora em Cristo Jesus, ganha um outro significado. Esse cordeiro elimina, ele aniquila o pecado, de maneira que o homem se torna inculpável diante de Deus. Ele então não tem a sua própria justiça, mas a justiça de Cristo Jesus. Cristo é a nossa justiça, né? E o último item, o quinto ponto, né, desse tópico: apenas uma única vida e uma única morte de Cristo Jesus. Jesus nasceu, viveu uma vez e morreu apenas uma vez. Porque é apenas uma única vida e uma única morte do homem em seu contexto para a salvação. Há apenas uma vida para herdar a vida eterna e a morte eterna. Há apenas uma vida. Há apenas uma chance, não há uma segunda chance, que é o que o livro de Hebreus nos fala. Nós leremos novamente lá no capítulo 9, né, que nós estamos lendo. Vejamos aqui os versículos 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim Cristo, tendo se oferecido uma vez. Uma morte, um sacrifício. Uma vida, um sacrifício. Então, há apenas uma única vida e uma única morte de Cristo Jesus. Porque há apenas uma única vida e uma única morte do homem em seu contexto para a salvação. O homem só tem uma vida para aceitar a salvação. Ele não tem uma outra oportunidade, apenas uma única vida. Por isso, não há tempo a perder. Se há necessidade de entregarmos a nossa vida, entregarmos o nosso coração ao Senhor, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não há outra vida. Jesus morreu uma única vez, porque o homem vive uma única vez. Se o homem tivesse duas vidas, Jesus precisaria morrer duas vezes. Uma por cada vida. Mas como o homem está determinado a morrer apenas uma vez, Jesus morreu apenas uma única vez. A obra expiatória de Cristo, Jesus, significa a sua perfeita identidade com a humanidade. Cristo deu-nos sua vida como cordeiro, morrendo em nosso lugar, para livrar-nos do juízo eterno. Só há uma única oportunidade. Esta é uma prova fácil, né? É um vestibular fácil. Ou é a vida ou é a morte. Não há meio termo. Ou temos Cristo, ou nós estamos fiados nessa obra expiatória de Cristo Jesus. Ele levou a nossa culpa, ele levou o nosso pecado, ele levou a nossa condenação, ele levou o nosso juízo. Esse sangue, na figura desse sangue que foi aspergido nas vergas, nas ombreiras das portas, na nossa vida, representa agora a salvação, representa agora a justificação para a vida eterna.
este sangue, a ausência deste sangue é juízo e morte para aqueles que não têm o Cordeiro, para aqueles que não têm a Cristo. Este sangue deste Cordeiro é juízo para a vida para aqueles que têm a Cristo. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há negociação. Ou nós temos Cristo para a vida, ou nós não temos Cristo, então nós temos a morte. E nós só temos uma vida para isso. Portanto, pense de maneira adequada a respeito da obra da salvação. Qual a nossa idade, o que nós estamos vivendo, o que nós já vivemos e a oportunidade de, em vida, recebermos a Cristo, para que Ele participe, então, da nossa história. E Ele, então, agora nos eleve para este ambiente de vida eterna, de salvação eterna, de justificação e nos livre desta condenação eterna pelo pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 a 17. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 a 17, diz o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5, versos 14 ao 17, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Veja a identidade da obra de Cristo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Não interessa a idade, não interessa o que foi feito, o que não foi feito, não interessa a história que foi escrita até hoje, até então, mas a maravilha do Evangelho, a beleza do Evangelho é que ele nos oferece uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Não interessa o que foi vivido, não interessa as experiências amargas, não interessa se foi uma vida dedicada ao pecado, uma vida dedicada à impiedade, uma vida dedicada ao mal, uma vida dedicada àquilo que não é bom. Não interessa. Em Cristo Jesus, nós anunciamos um evangelho que nos leva a uma nova vida. A um evangelho que nos leva a um ambiente e a uma realidade de salvação. Nós somos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que Cristo se faz novo. Se você tem 50 anos, em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Você tem 1 ano de idade. Se você tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, em Cristo você é uma nova criatura. É um novo começo, é uma nova vida. Tudo se faz novo. Todas as coisas em Cristo se faz novas, né? Fazem-se novas. E nós louvamos o nome do Senhor. Todo o passado agora é lavado por esse sangue, é redimido por esse sangue. O Senhor aniquila essa história e escreve agora uma história de alegria, uma história de esperança, uma história de vida, não uma história de morte. Então, louvado seja Deus. E apenas uma única vida. Não há uma outra vida. Jesus morreu uma vez só, porque o homem vive uma vez só. Portanto, não perca a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor. E por último, em Romanos capítulo 3, versos 1 a 26, Romanos capítulo 3, versos 21 a 26, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele
que têm fé em Jesus. Então, o que nós temos aqui? Não há distinção entre todos os homens. Todos pecaram e destituídos carecem da glória de Deus. Então, nesse último tópico, a morte do cordeiro no Egito colocou todos os homens israelitas e egípcios no mesmo ambiente de condenação. Israel estava em Gósen, totalmente preservado, protegido por Deus, mas agora, diante do significado, né, da importância da figura do cordeiro, essa 10ª praga, a morte dos primogênitos, muda de direção. Muda totalmente de direção. Agora, tanto os israelitas quanto egípcios estão no mesmo ambiente de condenação. No mesmo ambiente de condenação. Ambos seriam diferenciados pelo sinal do sangue. O que diferenciou a vida e a morte para os israelitas e para os egípcios foi o sinal do sangue, já que diante de Deus não há justiça capaz de livrar o homem, seja judeu, seja gentil, da condenação eterna. No que diz respeito à vida eterna, não há judeu, não há gentil. Não há judeu, não há grego. Não há homem branco, não há homem negro. Não há homem rico, não há homem pobre. Não há homens abastados, homens menos abastados. Não há intelectuais, não há homens mais humildes. Não há. Diante de Deus, todos estão debaixo de uma condenação eterna. É a figura desse cordeiro. Daí a importância, né, o significado da Páscoa no Egito. Portanto, o cordeiro pascal do Egito é um tipo de Cristo sacrificado em favor de todos os homens condenados pelo pecado. Todos os homens condenados pelo pecado, seja israelita, seja egípcio, seja judeu, seja grego, seja gentil, seja judeu. Não obstante Israel fosse o povo eleito de Deus e o Egito ocupasse uma posição de inimigo, no que diz respeito à primogenitura, que representa a bênção da salvação em Cristo Jesus, ambos precisavam do sangue para o livramento do juízo. Lembram lá de Hebreus, diz assim, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, em Hebreus capítulo 12, verso 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Mas esses primogênitos que vivem em Cristo Jesus. Esses primogênitos que tiveram em seus lares, em suas casas, o sinal do sangue. Pela morte do cordeiro. Aqueles primogênitos que não tiveram sinal do sangue pela morte do cordeiro, morreram. Aqueles primogênitos dos israelitas que tiveram o sinal do sangue pela morte do cordeiro, viveram. Então, o que diferenciou os primogênitos dos egípcios dos primogênitos dos israelitas não foi a terra de Gósen, mas foi o sangue da cruz. Nesse caso, na figura de Cristo Jesus, óbvio. Ou o sangue daquele cordeiro, o sinal do sangue. De modo que em Cristo Jesus, aqueles primogênitos do Egito que foram preservados daquela praga destruidora, hoje representam a nossa vida, porque nós somos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E o que é a primogenitura? É a bênção da salvação em Cristo Jesus. Todos nós somos primogênitos, todos nós temos a mesma bênção do Senhor. Não há na salvação em Cristo Jesus diferenciação entre este ou aquele. A igreja é dos primogênitos arrolados nos céus, todos com os mesmos direitos, todos com os mesmos deveres, todos com o mesmo amor, todos com a mesma alegria, todos com a mesma esperança. Todos nós somos primogênitos. O Senhor nos gera pela sua palavra como se fosse o primeiro filho, o primogênito, o mais velho. Na sequência, um outro filho nasce, ele é primogênito, ele não é o segundo. Nessa matemática, nessa calculadora do Senhor, não há primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Todos são primeiros. Todos são filhos mais velhos. Todos têm um direito à porção dobrada da herança. Todos são consagrados a Deus, porque o primogênito era consagrado a Deus. Nós somos consagrados ao Senhor. Então não há diferenciação na nossa vida. Todos nós somos primogênitos. A diferença é que nós somos primogênitos que tivemos em nossa vida a marca do sangue. E nessa marca do sangue nós vivemos. Então a igreja é a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, porque são primogênitos que tiveram a marca e o sinal do sangue pela morte do cordeiro.
a semelhança de todos os primogênitos que não tinham a marca do sangue pela morte do cordeiro, que morreram. Não só os primogênitos dos egípcios, mas também dos escravos, os primogênitos dos animais, no que diz respeito a tudo. Porque tudo o que diz respeito a nós é primogenitura, é a bênção de Deus. Se somos primogênitos, toda a bênção de Deus na nossa vida traz essa distinção da primogenitura em todos os sentidos. Por isso que até os animais morreram. Então veja a importância do sinal do sangue pela morte do cordeiro. Tudo que é nosso vive, tudo que é nosso tem a bênção de Deus. Então, repetindo, não obstante Israel fosse o povo eleito de Deus e o Egito ocupasse uma posição de inimigo no que diz respeito à primogenitura, que representa a bênção da salvação em Cristo Jesus, ambos precisavam do sangue para o livramento do juízo. Ambos precisavam, israelitas e judeus, precisaram do sangue para o livramento do juízo. Dessa forma, quanto ao livramento da condenação eterna, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. É o que Paulo afirma em Romanos capítulo 9, verso 3. Todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo sequer. Aos olhos de Deus não há nenhum justo que se salve por sua justiça. Nenhum sequer. Seja judeu, seja gentio, seja judeu, seja grego. Não há justiça diante de Deus. E nessa última figura do cordeiro, ou a celebração da Páscoa no Egito, na figura desse cordeiro, é que não há judeu, não há israelita, não há egípcio. Todos nós precisamos desse sangue como sinal pela morte do cordeiro. Pela morte do cordeiro. Então todos nós podemos celebrar a vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Espero que os irmãos tenham entendido, espero que os irmãos tenham sido edificados pela palavra de Deus. Domingo que vem nós continuamos e encerramos esse ciclo de estudos sobre a Páscoa. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, bendizemos o teu nome. Esteja conosco, Senhor, permaneça conosco, Pai, ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, possamos enriquecer a nossa vida pela tua palavra. A tua palavra é a nossa maior riqueza, é a nossa maior glória, é a nossa maior alegria, Senhor. A partir dessa alegria, todas as outras alegrias têm sentido, têm significado. Todas as nossas demais riquezas têm sentido e têm significado. E nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela obra de Cristo na cruz do Calvário, por esse sangue desse cordeiro puro, santo, imaculado, sem defeito, esse sangue que comprou a nossa vida. E através desta obra, temos em nós o testemunho da justiça de Cristo. Não são as nossas justiças, não são as nossas obras, mas, Senhor, é pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós te louvamos, Pai, porque todos nós somos primogênitos diante de Ti. Todos nós temos em nossa vida as marcas da Tua bênção e do Teu poder. O Senhor não faz nenhuma diferenciação. Nós, Senhor, é que nos distanciamos de Ti. Mas aqueles que são Teus, que estão aos Teus pés, Senhor, todos são primogênitos, Pai, com o direito à mesma bênção, à mesma glória, o mesmo poder, a mesma vitória, a mesma renovação e a mesma esperança, Senhor. Permaneça conosco, dá-nos um dia de bênção, de poder e de vitória. Abençoa a tua igreja, as famílias da tua igreja, os casais, os nossos filhos, Senhor. Que o maligno seja vencido e envergonhado para a tua glória. Permaneça conosco, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, Deus abençoe a igreja. Um forte abraço a todos os irmãos. Domingo que vem, nós nos encontramos na última aula. Deus abençoe a todos.